Santa paz e perdão que continua é a nova lá dos céus. Disso trata o sermão desta manhã. E esse é o tema de nosso culto, a proclamação do Evangelho. A passagem bíblica já limos na liturgia, uma passagem um pouco ampla. Atos capítulo 2, versículo 22 ao versículo 36. E veremos nesta manhã de que trata o Evangelho. Qual é o arcabouço, o tema, o centro do Evangelho. E também devemos lembrar-nos a nós mesmos se o poder do Evangelho tem agido em nossa vida. Outro propósito do sermão desta manhã é que quando preguemos o Evangelho, devem estar os elementos que estarão mencionados nesta pregação. Para que quando evangelicemos a nossa família, a nossos amigos, para que quando nos dirigamos como igreja a falar às pessoas desta comunidade, os elementos aqui contidos nas Santas Escrituras estejam. Porque se não estão, não é o Evangelho. A proclamação do Evangelho trata de um fim, um propósito. E é que destaca ou proclama a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Destaca Jesus Cristo como Senhor ou Messias ou Salvador. Mas antes disso quero ilustrar isto à luz da história. Talvez vocês tenham ouvido de um evangelista, de um pregador chamado George Whitefield. George Whitefield nasceu em Inglaterra em 1714, século XVIII. George Whitefield só foi salvo à idade de 21 anos. Ele era filho, não tinha pai. Sua mãe administrava uma taberna, um bar. E ele foi criado nesse ambiente, mas em meio desse ambiente, Deus o chamou para a salvação. À idade dos 21 anos, ele foi salvo. E um ano seguinte, ele começou a pregar. À idade dos 22 anos. Ele começou a pregar nas diferentes igrejas da Inglaterra. E uma das mensagens principais era: você precisa nascer de novo. Você não precisa estar em uma igreja, você não precisa somente ser membro de uma igreja. Não, você precisa nascer de novo para que quando esteja na igreja possa ser incluído como a família de Deus. E em uma ocasião uma mulher lhe falou: Senhor Whitefield, por que você fala a todas as pessoas, você precisa nascer de novo? E ele respondeu assim: minha senhora, porque você precisa nascer de novo. E essa foi a mensagem popular dele. Até o ponto que ele chegou a várias igrejas onde os mesmos pastores, onde os mesmos membros da igreja eram mortos espiritualmente. Haviam nascido em uma igreja, os pastores pertenciam a uma igreja, mas não haviam experimentado salvação. E ele chegou a dizer assim: os mesmos pastores das igrejas precisam nascer de novo. Isso levou a que Whitefield fosse expulso de muitas igrejas. E de aí nasceu ou ressurgiu a pregação ao ar livre. Ele reunia grandes multidões de pessoas que queriam ouvir o Evangelho, a voz do Evangelho por parte deste homem de Deus. A vida de Whitefield é impressionante. Ele viajou de Inglaterra aos Estados Unidos e dos Estados Unidos à Inglaterra 13 vezes por barco, que nesse tempo, se somamos o tempo recorrido, equivale a 3 anos dentro de um navio. Chegando aos Estados Unidos, ele pregou tantas vezes que se somamos todos os sermões dos 34 anos de ministério, ele pregou mais de 18.000 vezes na sua vida. Aproximadamente, alguns historiadores dizem que Whitefield chegou a falar a mais de 10 milhões de pessoas. Em um tempo no qual não existia estádio, não existiam meios tecnológicos, não existia nenhuma proclamação virtual, unicamente voz e proclamação. E um historiador diz assim:
o Senhor Whitefield é o mais útil ministro que surgiu desde os dias dos apóstolos. Porque Whitefield, usando uma parte do seu sermão, ele disse da seguinte forma: procurai sempre, portanto, por Cristo na Escritura. Ele é o tesouro escondido no campo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo, tu encontrarás nas profecias tipos, sacrifícios e sombras. No Novo, ele está manifestado em carne para se tornar propiciação pelos nossos pecados como sacerdote e para, como profeta, revelar todo o conselho de seu Pai Celestial. Whitefield não estava pregando nada novo, porque a proclamação do Evangelho, a primeira proclamação da Igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento, é a passagem que lemos na liturgia e é a passagem da qual veremos 4 pontos nos quais a proclamação do Evangelho deve conter para ser o Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro deles, e peço que abram suas Bíblias, em Atos capítulo 2, versículo 22. O primeiro aspecto que a proclamação do Evangelho tem para manifestar que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador é porque Deus aprovou a vida de Jesus Cristo e seu ministério. O Evangelho proclama que Deus aprovou a vida e o ministério de Cristo. Versículo 22. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele, como vocês mesmos sabem. Pedro começa dizendo israelitas, porque ele se está dirigindo ao público que se juntou ao redor dos 12 apóstolos, porque o Espírito Santo descendeu sobre eles, como o mesmo Cristo havia prometido, e todos ficaram assombrados, porque os apóstolos começaram a pregar em outras línguas, começaram a pregar em diferentes idiomas. Depois de que Pedro faz uma apologia ou uma defesa, dizendo: isto que vocês veem agora é o que prometeu o Senhor lá no tempo atrás, por meio do profeta Joel. Agora se dirige a proclamar o Evangelho que estão aí. Ao final da passagem, fala de que milhares de pessoas estavam reunidas neste sermão, nesta proclamação que estamos estudando aqui. E Pedro disse assim: Jesus. O apóstolo usa o nome humano de Cristo ou de nosso Senhor. Ele diz Jesus, o Nazareno. Ele diz Jesus, nome humano, lá da província mais pobre, lá daquele lugar despreciável chamado Nazaré, lá daquele lugar onde, segundo os sacerdotes e os profetas, os sacerdotes e os homens que estavam no tempo de Herodes, acharam que lá não havia nada de bom, como falou Felipe. Jesus Nazareno foi homem aprovado por Deus, e a forma de ser aprovado foi por meio dos seus milagres, prodígios e sinais. Lucas dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2, fala que quando Jesus Cristo foi batizado, uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, desceu do céu. E veio uma voz que disse: você é o meu filho amado, em você me agrado. Jesus Cristo foi o homem como nós, comeu, viveu, habitou, trabalhou, passou frio, mas ele era e é o Filho de Deus encarnado.
Esse homem que vinha caminhar pela rua era um homem diferente. Esse homem que pagou os impostos junto com Pedro era um homem diferente. Esse homem que falava palavras formosas e ensinava a multidão era um homem diferente. E ele fez muitos milagres. Ele fez muitos sinais. E certamente fez milagres que o destacam além e superior aos profetas do Antigo Testamento. Mas foi porque Deus, o Pai, o aprovou, que ele é o Filho de Deus. Porque certamente qualquer poderia dizer, ele é um profeta qualquer, ele é outro rabino, ele é outro mestre. Mas suas obras, milagres e sinais manifestam que ele é o Filho de Deus. E Pedro disse assim, em primeiro lugar, Deus aprovou sua vida e seu ministério. Aqui quero fazer um spoiler do que vai acontecer aqui, porque Pedro se está dirigindo aos que mataram a Cristo. Pedro se está dirigindo a uma multidão que semanas antes proclamaram ou disseram que ele morresse na cruz e pediram que um ladrão fosse solto. Isso é um golpe muito duro para eles, porque ele está dizendo assim, esse homem não era um homem qualquer. Esse homem é o Filho de Deus. Que podemos aprender aqui em primeiro aspecto? Que implicação tem isto para nós? Que quando pregamos o Evangelho, nós acreditamos no Jesus Cristo histórico, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é uma verdade que não pode ser esquecida para nós, e menos para os adolescentes, e menos para os jovens, e menos para as crianças que dentro de alguns anos estarão na faculdade. Porque para o mundo que nos rodeia, para a ciência que nos rodeia, para todas as faculdades e o mundo intelectual, a grande nata da sabedoria humana, Jesus Cristo é unicamente um mestre que passou pelas ruas de Israel, mas não tem nenhuma transcendência. Ele é um rabino qualquer, ele é um profeta qualquer. Nós, quando pregamos o Evangelho, você, quando prega o Evangelho, você deve afirmar: Jesus Cristo não é um homem qualquer. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando você der um Novo Testamento, uma Bíblia, você vai dizer, e você vai encontrar que Ele fez milagres, que Ele fez sinais, que Ele fez maravilhas, que nenhum homem fez, e que Deus, o Pai, falou que Ele era seu único Filho. Porque se uma pessoa ouve o Evangelho por primeira vez, mas tem o pensamento de que Jesus não é Filho de Deus, tudo que daí começa a surgir será em vão. O primeiro aspecto é esse: Jesus Cristo não é e não foi um homem qualquer. Pedro continua, e é que quando proclama o Evangelho, ele proclama que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, não só porque Deus aprovou sua vida e ministério, mas em segundo lugar, porque Deus determinou sua morte. Versículo 23. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Isto aqui parte nossa cabeça. Como assim que foi entregue pelo mesmo Deus, conforme a seu plano e sua determinação? O mesmo Pai entregou a morrer a seu Filho. Por favor, amados, que isto não vire palavras vazias em nós. Porque ouvimos tanto estes mistérios e estas verdades divinas que, sim, claro, Jesus Cristo morreu porque o Pai o entregou. Isso não é tão fácil. Porque se você que é pai e mãe, você não entregaria seu filho, que é um pecador, por outro pecador. Imagine o peso e a dor do Pai Santíssimo entregar a seu Filho unigênito a morrer pelos pecadores que no mundo não o conheceram.
Certamente a dor impressionante da separação trinitária foi padecimento que nosso Senhor Jesus Cristo experimentou. O Catecismo de Heidelberg, usando o credo dos apóstolos, diz que Jesus Cristo padeceu na sua vida e na sua morte. Ele foi separado da intimidade trinitária. Ele veio a conhecer imundície, pecado e imoralidade entre os seres humanos. Claro que ele conhecia como Deus, porque ele é transcendente, mas em sua forma humana, corpórea, limitada, natural, ele experimentou cada dos pecados de todas as pessoas. E ele foi entregue à morte, porque o Pai Eterno determinou de que assim fosse. Paulo nos vai ensinar que Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo. O livro de Hebreus nos destaca esta ideia também, que o Filho se ofereceu como mediador, mas ele obedeceu. Filipenses capítulo 2 nos ensina que ele se esvaziou até o sumo, se fez obediente até a mesma morte, e a morte de cruz. Isaías capítulo 53, o servo sofrente do Senhor, nos diz que ele sofreu a agonia e os sofrimentos, e que ele foi conduzido como um cordeiro é conduzido para o matadouro. E a proclamação do Evangelho contém esta grande verdade, que Deus o Santo entrega seu Santíssimo, puro, divino, para morrer por pecadores. E essas palavras aqui são impressionantes, porque Pedro disse assim: vocês o mataram. Vocês mataram o que Deus entregou. Vocês cumpriram, carregaram nas suas mãos o sangue do assassinato do justo. Como conciliamos essas duas verdades? Deus o entrega a morrer e os homens o matam. Os judeus como os romanos. A multidão como os dirigentes. Na verdade, não se pode explicar. É paradoxo. Para nossa mente limitada, dentro da sabedoria de Deus, dentro da sua soberania e a responsabilidade do homem, não conseguimos concretizar, não conseguimos encaixar perfeitamente, porque certamente Deus o entregou, mas eles eram culpáveis de matá-lo. Os saduceus e os fariseus foram culpáveis de condená-lo. Judas foi culpado de entregá-lo. A multidão foi culpada de menosprezá-lo e rejeitá-lo. Pilatos foi culpado de não inocentá-lo e de aceitar o suborno da sua posição política. Mas certamente o pecado se carrega a toda a multidão. O que podemos aprender aqui? Que implicação tem para nós? Que nós, quando pregamos o Evangelho, aceitamos a soberania de Deus, aceitamos a responsabilidade do homem, mas devemos dizer para aqueles que nos ouvem que aquele que não se arrepende dos seus pecados carregará nas suas mãos o juízo da morte do Santo Filho de Deus. Você deve esclarecer muito bem isto quando prega o Evangelho, porque as pessoas acham, na sua faculdade, no seu trabalho, os que visitam a igreja, as pessoas que moram ao redor, acham que os que mataram a Cristo unicamente foram os judeus, lá atrás. Eles pensam que o único maldito é Pôncio Pilatos. Mas a Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina que todo aquele que não se arrepende, que todo aquele que não confessa Jesus Cristo como seu Senhor, será levado a juízo. E qual será o seu cargo principal? Seu cargo principal vai ser haver ofendido ao Deus Santo e não haver aceitado o sacrifício de Cristo, portanto deve morrer por esse sacrifício não aceito. Pedro continua dizendo, e em terceiro lugar vemos, nesta passagem das Santas Escrituras,
que o Evangelho proclama, em terceiro lugar, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Outra verdade que para o cristão é elementar, que para o cristão é uma realidade, mas fora deste recinto, em todo campo acadêmico, todo campo político, todo campo social, isso é loucura, isso é estupidez, isso é tolice, porque o ser humano, segundo eles, é matéria. Ser humano é um animal que morre e deixa de existir. E outras teorias mais, que em breve falaremos delas. Mas Pedro proclama o Evangelho, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus é Senhor e Cristo, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E isto se encontra no versículo 24 ao versículo 32. Ele cita o Salmo 16, escrito por Davi, tempo atrás, muitos séculos atrás. E ele diz, versículo 24, 25, porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi ao Senhor diante de mim, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro cita a Davi, porque no versículo 24, ele diz que Deus o ressuscitou livrando da agonia. Isso se pode traduzir como as garras da morte, porque não era possível que a morte pudesse reter a Jesus Cristo. Pedro está dizendo: Jesus Cristo é Deus, que a mesma morte não podia retê-lo. E ele cita a Davi como testemunho escriturístico, como testemunho das Escrituras, de que a profecia anunciava de que Jesus Cristo ressurgiria dos mortos, que era impossível para a morte e essa grande pedra poder reter a Jesus Cristo. Esta verdade do Evangelho é uma verdade que também é elementar para nós. E nós corremos o risco de esquecer o poder, a supremacia destas coisas. E deixe-me tocar aqui a sensibilidade do seu coração, para que você veja o importante que isto é. Você já experimentou a morte de um ser querido? Você já experimentou tempo de luto pela morte de um ser amado? Essa pessoa não voltou. Depois de todo luto, depois de toda lágrima, depois de toda dor, seu corpo inerte continuava no caixão. Seu corpo inerte foi conduzido ao túmulo e lá se encontra até hoje. Essa dor é impressionante, essa dor não tem explicação. E todos aqueles que tenham passado por um luto semelhante sabem que é uma dor que constrange a alma e o coração. Jesus Cristo saiu da sepultura. Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia. É algo impressionante, é um milagre, é um sinal maravilhoso. Maria Madalena, com outras mulheres, iam a ungir o corpo morto de Cristo, e quando chegaram, o túmulo estava aberto, a pedra fora removida, e eles não acreditaram de primeira vez. Tanto que os mesmos apóstolos disseram assim: não acreditamos. E Jesus Cristo teve que aparecer diante dele várias ocasiões. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é um aspecto crucial do Evangelho. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que se Cristo não ressuscitou, então para que pregamos? Então para que falamos de fé?
Então, para que esperamos algo de esta vida e da vida futura? Paulo diz assim: se não existe ressurreição, comamos, bebamos, porque amanhã vamos a morrer. Mas por quanto existe ressurreição dos mortos, nossa fé é viva. Por quanto existe ressurreição de mortos, 4 ou 5 anos de seminário não é em vão, porque vamos a pregar às pessoas que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo levanta os mortos espiritualmente, que Jesus Cristo dá vida ao pecador para que experimente um novo nascimento, porque temos um Salvador vivo, porque todos os deuses, todos os profetas, todas as religiões não podem testemunhar esta grande verdade. Nós, sim, é verdade, temos uma religião única. Temos o único caminho para o céu. Temos o único caminho para a vida eterna. E falamos aos homens, quem quer que sejam, intelectuais ou nécios, ricos ou pobres, caipiras ou da capital, estrangeiros ou nacionais, Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Fora dele, nada mais. Nem boas obras, nem bons caminhos, nem islamismo, nem budismo, nem nova era, nem cultos asiáticos, nenhuma outra religião. Somente Jesus Cristo, somente o cristianismo testemunha isto. Quando você prega o Evangelho, e esta é a implicação prática, e a pessoa diga que está procurando a Deus, e no meio da sua fala de coisas que não são de acordo às Escrituras, fala que está servindo ou indo a outra igreja que não é cristã, que fala que é uma boa pessoa, mas que faz culto a Alá ou a Buda, ou que é um bom moralista e que acha que todo homem vai morrer e deixar de existir. Quando você prega o Evangelho, deve tocar este aspecto chave. Nós pronunciamos, nós proclamamos um Salvador que ressuscitou dentre os mortos. E isso tem uma implicação prática para você e para mim. Assim você deve falar-lhe a eles, e assim eu falo para vocês hoje. Por quê? Porque se Cristo ressuscitou, todos os seres humanos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Ninguém deixará de existir, como fala o aniquilismo. Ninguém será completamente salvo, todos salvos algum dia, como muitos professam no universalismo. Todos serão ressuscitados. E Deus ressuscitará todos para a vida eterna ou para a morte eterna. E Jesus Cristo, que é o primeiro, é quem julgará vivos e mortos. Então, quando você prega o Evangelho, e se a pessoa é cética, se a pessoa é incrédula, se a pessoa não acredita, se a pessoa não quer ouvir mais, você pode terminar as últimas palavras e dizer: sabe algo, mas você vai ressuscitar. Você se vai lembrar desta conversa. Você se vai lembrar de que lhe falei de Jesus Cristo. E peço de todo o coração e rogo a Deus para que você seja ressuscitado para a vida eterna e não para o juízo eterno. Pedro continua dizendo que quando proclama o Evangelho, ele diz em primeiro lugar de que Jesus Cristo é Senhor porque Deus aprovou sua vida e ministério. Em segundo lugar, Jesus Cristo é Senhor porque Deus determinou sua morte. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é Senhor porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E em quarto lugar, Jesus Cristo é Senhor porque Deus o exaltou em glória. Versículo 33. Exaltado, pois, à direita de Deus,
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Deus não subiu aos céus, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, Pedro vai concluir seu sermão. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vire a página em Atos capítulo 1. Versículo 9. Quando Jesus Cristo está subindo aos céus, todos os apóstolos ficam olhando. E versículo 9 nos diz o seguinte: depois de ter dito isto, Jesus foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ele virá. Que implicação tem nisto? Não existe arrebatamento segredo. Não existe volta secreta de Jesus. Porque diz que assim como eles viram subir a Cristo, todo mundo virá a Ele descer em glória. Porque Jesus Cristo foi exaltado como Filho de Deus. Porque essa é a parte crucial de nosso Evangelho. Jesus Cristo é Salvador de todo aquele que ouve o Evangelho, mas Ele é Senhor de todo o universo, de toda criatura. Não tem como receber a Jesus Cristo como Salvador e não como Senhor. Se recebem as duas coisas ou não se recebe nenhuma. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador, vive para Ele como Senhor. Todo aquele que experimenta as bênçãos da morte vicária, da morte substitutiva de Cristo, todo aquele que se aferra a Ele como Salvador, para que perdoe seus pecados, para que escreva seu nome no livro da vida, para que o lave no sangue puro e precioso, para que o ressuscite do estado de pecado e morte. Todo aquele que experimenta todos esses benefícios de Jesus Cristo, vive para Ele como Senhor, o ama através das Escrituras, ama congregar-se porque experimenta mais de Cristo, ama orar porque ama seu Senhor, quer servi-lo, seja onde for, seja o que o Senhor lo mande a fazer. Ele diz: Jesus Cristo é meu Salvador, mas Jesus Cristo é meu Senhor, e eu vivo por Ele, e eu morro por Ele. Essa é a verdade do Evangelho. Quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós anunciamos desta forma, deste modo o Evangelho, as pessoas sabem que o Evangelho faz uma linha divisória entre antes e depois da sua vida. As pessoas aceitam esse Salvador, mas entram nesta igreja, aceitam seu convite para vir à igreja, pegam esta Bíblia e começam a ler-la. Começam a ir às suas casas, a seu trabalho, às suas vidas, e dizem: Jesus Cristo me salvou, mas eu vivo para Ele como meu Senhor. Portanto, cada vez que pregamos o Evangelho, cada vez que anunciemos as boas novas de Jesus, lembremos-nos de anunciar de que Jesus Cristo não é um homem qualquer, Ele é Filho de Deus. Lembremos-nos de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e portanto nós também ressuscitaremos com Ele. Lembremos-nos de que Ele está exaltado e Ele é soberano e Rei glorioso, de onde virá algum dia
pode ser hoje, pode ser amanhã. E cada homem e cada mulher lhe vai dar contas a Ele. E como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês.